para nós de forma que nos aproxime do tema de hoje, que é Espiritismo, Ciência e Reencarnação. Por favor, Oscar, seja bem-vindo, ocupe aqui o seu posto. E antes de nós iniciarmos o momento de hoje de doutrinária, eu convido todas vocês, encarnados e desencarnados, presentes no salão doutrinário do Instituto, aqueles que nos acompanham por meio desse espaço virtual, que a gente possa se conectar por meio da oração, que é ela que nos fortalece, é ela que amplia as nossas conexões e, portanto, nos inspira a captar melhor a presença do alto. Que estejamos, então, imbuídos nesse propósito, seguindo os ensinamentos de Deus, de nos aproximar cada vez mais da tua lei, através das memórias e das lembranças, dos ensinamentos que Jesus de Nazaré trouxe para perto de nós. Que possamos, com auxílio dos espíritos abnegados, que trabalham na seara do bem, e que aportam no Instituto Kardecista da Bahia, essa casa que este ano completou 101 anos de existência no plano físico, laborando pela caridade, pelo auxílio ao próximo, iluminando consciências, nos apresentando verdades, horas que antes não poderíamos entender. Nós rogamos ainda aos espíritos amigos e abnegados que possam conduzir os trabalhos da tarde de hoje, aos mentores espirituais que trabalham junto a Glauco e a Oscar, que eles possam ser inspirados na tarefa de hoje e que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós, aonde quer que estejamos, e que as palavras aqui proferidas possam encontrar acolhida no nosso coração e na nossa mente. Ser conosco, Divino Mestre Jesus, agora e sempre. Oscar, seja mais uma vez bem-vindo. Eu vou ficar aqui nos bastidores e a palavra... Ok, olá, boa tarde a todos e a todas, boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelo meio virtual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para essa doutrinária da tarde de hoje do Instituto Kardecista da Bahia, nesses seus 101 anos, né, que a gente fica assim bastante alegres, bastante emocionados, quando nós encontramos uma casa espírita com tanto tempo, né, e as casas espíritas vão aí construindo seus caminhos, suas jornadas, as gerações vão passando, vão transitando, e as casas vão cumprindo suas tarefas de trazerem luz sobre tantas incógnitas, tantos enigmas, que a própria ciência mesmo, e aí a ciência no seu sentido mais amplo, também não vai encontrando respostas, nem vai encontrando determinados modos de explicação. E hoje o nosso tema é um tema que a Casa propôs com base numa obra, uma psicografia de Divaldo Franco, e o Espírito Comunicante é Viana de Carvalho, A Luz do Espiritismo, é o título da obra, e o nosso tema é exatamente um dos capítulos da obra, que é um capítulo que trata de Espiritismo, Ciência e Reencarnação. Né? Então, tudo que eu puder dizer aqui não dirá o que o capítulo tem, porque o capítulo é muito rico. Viana de Carvalho consegue sintetizar, assim, 5 páginas, mais ou menos, muita informação, é muito conteúdo. Ele faz abordagens que vai desde os aspectos mais simples, né, da ciência, como o próprio paradigma da ciência, até determinados aspectos filosóficos, aspectos religiosos, aspectos sociológicos, aspectos até econômicos,
quando a gente faz a interação daqueles, né, de tudo que ele aborda no capítulo, né? Então, eu recomendaria que vocês fizessem a leitura mesmo do capítulo, aqueles que puderem fazer, leiam a obra toda, porque ela toda é muito interessante. Mas o capítulo, pelo menos, seria bom se a gente pudesse ler, para a gente perceber como ele organiza essa ideia. Porque eu fiquei estudando esse capítulo há alguns dias, e hoje eu reli o capítulo e fiquei imaginando assim, ele deu uma estruturação a isso aí muito interessante, né? Ele começa falando sobre as dificuldades que a ciência tem de compreender certas coisas, né? Que é natural da própria ciência, porque a ciência é a atividade investigativa, né? O cientista é um investigador da fenomenologia, né? Do que acontece, dos fenômenos que ocorrem fora do indivíduo e dentro do próprio indivíduo, né? Então, a medicina investiga o que acontece essencialmente ou prioritariamente dentro do próprio indivíduo, né? O conjunto dos fenômenos físico-químicos que se dá dentro do campo interno do próprio indivíduo. Na psicologia, vai para a psique, para poder entender aquilo que se dá, tentando fazer uma certa diferenciação entre aspecto fisiológico propriamente dito, como funcionam os órgãos, as suas estruturas, né, que é aí o campo da medicina, mas a psicologia tem que entender como esse pensamento ele se derrama sobre essa estrutura e como ele influencia nisso. E aí houve uma junção, há algumas décadas atrás, dessas duas ciências, desses dois campos investigativos, né, que formou uma outra ciência, por assim dizer, uma ciência mista, né, que é a psicossomática. Ele não fala isso no capítulo, eu é que estou falando, para poder eu estou juntando um pouquinho tudo que ele disse, traduzindo de uma outra forma, enxugando um pouco, senão vai ficar muito extenso aqui. Né? Então, a psicossomática que fala da psique que se manifesta ou que interfere sobre o soma. Soma é corpo em grego, né? Psique, a mente, né? Que se derrama sobre o soma, que é o corpo, né? Então, hoje até a medicina tradicional, acadêmica mesmo, convencional, já se aprofundando bastante nisso, estão indo além, porque já estão fazendo uma associação entre medicina e espiritualidade, né? Ou seja, as próprias academias, né, os próprios campos do universo científico já estão compreendendo que aquilo que eles estão investigando é pouco dentro do próprio fenômeno ou das ocorrências, como se dão, né? Como se dão. Então, o avanço já está acontecendo, né? E eu vinha no carro refletindo sobre isso e me lembrava do capítulo 2 da Gênesis, onde Kardec trata sobre a providência divina, né? Ele vai falar sobre Deus, a existência de Deus, né? E ele também vai falar sobre a providência divina, e que Kardec vai conceituar a providência divina como a solicitude, né? A solicitude que Deus, né? Providência divina como a solicitude que Deus exerce, né? Em relação às suas criaturas. Ponto. Ele fala isso, e eu me fixei muito na palavra solicitude, porque essa foi uma palavra que eu fui estudar esse termo outro dia para fazer uma palestra, por acaso até essa palestra, que eu não teria que fazê-la, mas o palestrante faltou e me sugeriram esse tema. Então, a solicitude como um empenho para a mais do que a mera atenção. A solicitude como uma espécie de mobilização de todos os recursos em favor de alguém ou de algo. Não é?
Então, eu vinha no carro, eu vinha pensando sobre isso. Eu disse, eu tenho que falar sobre a providência divina, não posso falar de reencarnação sem falar sobre a providência divina, né? Que tem muito a ver com o que Viana de Carvalho traz no seu texto, né? E que me foi sugerido fazer essa breve abordagem, já que toda essa fenomenologia, mesmo a própria criação, o ato da criação, e da autonomia que, de alguma forma, tudo que é criado, em algum modo, passa a ter e passa a exercer, né? Já que tudo vai se desenvolvendo em algum grau, em algum nível, né? Tudo isso passa a ter uma espécie de vida própria. Mas essa vida não é uma vida abandonada por Deus, é uma vida sustentada por Ele. Né? É uma vida sustentada por Ele. Então, quando nesse texto belíssimo de Viana de Carvalho, ele vai trazer o Espiritismo, vai trazer a ciência e a reencarnação como esse fenômeno, né? Que vai, enfim, possibilitar ao espírito a realização do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio crescimento, eu ficava refletindo sobre isso. Né? Obrigado. Né? Eu ficava refletindo sobre isso. Então, é com essa expressão que nós vamos perceber na abordagem do texto, que retrata basicamente todo, na essência, o pensamento espírita, onde a ciência espírita, dentro de determinadas questões, ela para, a ciência acadêmica para, a ciência espírita entra. Né? Eu estou trazendo tudo isso para a gente perceber como essa providência divina, né, ela atua de modo a haver as complementações das lacunas, né, dos hiatos. Né? O hiato é um intervalo, né, entre alguma coisa. Então, a ciência vem se desenvolvendo dentro do seu ponto de observação, com o instrumental que possui, né, que ele tem para fazer essa averiguação e chegar às suas conclusões, e estabelecer o encadeamento. Porque onde não há encadeamento, sequência, elos ligados, vínculos, traço de ligação, onde não há traço de ligação, há interrupção. Tem que parar. Tanto que há pesquisadores que vão se juntam com outro. Para aqui, meu amigo. Daqui a gente não tem mais para onde ir. Porque falta a outra ponta que a gente não sabe onde está essa outra ponta. E aí é onde Viana de Carvalho, por isso que eu estou dizendo, vocês leiam esse texto, porque o texto é mais rico do que eu estou dizendo, eu estou enxugando o texto. Né? Então, é nesse sentido que, quando a ciência acadêmica para, a ciência espírita entra. Né? A ciência espírita entra. Entra trazendo os elementos, em especial o espírito, porque quando Kardec vai definir o que é a ciência espírita, ele diz, a ciência espírita, né, o espiritismo é uma ciência de observação que estuda, toda ciência tem um objeto, né? Que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos. Assim também a sua relação, né? Assim também a relação entre o mundo material e o mundo corporal, ou o mundo corpóreo, como alguns preferem. Né? Então, notem que o foco é no espírito, a sua origem, a sua natureza e a sua destinação. Quer dizer, há um destino
há um destino. Se há um destino, viver tem uma finalidade. Viver passa a ter um sentido. Né? Mas dentro do campo mais ligado à matéria, ou unicamente na matéria, onde se nasce no berço e se termina no túmulo, esse sentido, ele se cobre de um imediatismo muito forte. Tem que ser agora, porque amanhã eu posso não estar vivo, tem que ser hoje. Né? Então, tudo se torna mais atropelado, tudo se torna dentro de uma objetivação mais reduzida. Tudo é mais reduzido. Porque a qualquer hora tudo está extinto. Extinto no sentido de não existir mais. E o Espiritismo, então, enquanto esse campo investigativo, com as suas conclusões, com o seu objeto próprio, com o seu instrumental específico, recolhendo tudo que a ciência, né, acadêmica tem para oferecer para também o seu campo íntimo, o seu campo interno, mas apresentando também a ciência e a todos os outros campos de atividade humana as suas conclusões. Sobre Deus, não Deus, Senhor dos Exércitos, né? Lá do Velho Testamento, não Deus apenas Pai, que é, e a primeira questão do Livro dos Espíritos já vai dizer que ele é o autor de tudo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o autor de tudo. É o genitor de tudo, de todos. Né? Então, o Espiritismo ele vai introduzir a partir do seu instrumental, e em especial a mediunidade, que é o seu campo, é o seu instrumental principal. O Espiritismo nasce da mediunidade. Né? O Espiritismo nasce da mediunidade, a base espírita é a mediunidade, com os fenômenos das mesas girantes e tal, etc. Os fenômenos sempre existiram. Mas o exame do porquê, o que estava por trás dos fenômenos, vem com Kardec. Né? E vamos dizer assim, a estruturação racional de tudo isso vem com Kardec. Né? Daí é que nós começamos, dentro dessa perspectiva, a ampliar uma proposta no próprio paradigma das ciências, que é deslocando a ciência de um paradigma unicamente ligado à matéria para um paradigma, ou um modelo, ou uma referência centrada também no espírito. Porque o Espiritismo não nega a matéria, obviamente, nem pode, mas apresenta dois elementos gerais do universo. O elemento material, né, que individualizado vai proporcionar a matéria que nós conhecemos e a matéria também nas outras expressões, e o elemento espiritual, que individualizado é o espírito. Né? Eles interagem entre si e, como dizem os espíritos, nunca estarão separados um do outro. Daí não há só no pensamento, né? Dizem os espíritos, só no pensamento é possível separá-los, porque eles estarão sempre juntos. Um espírito terá sempre uma estrutura, ou terá sempre uma interação com alguma estrutura de matéria. Sempre, em qualquer expressão do universo. Mesmo que ele perca o seu perispírito, ele vai interagir com o corpo mental, que é matéria. Então, todas essas concepções ele traz na obra, com exemplificações muito interessantes, muito importantes,
né? E trata desse hiato, dessa ausência de encadeamento e da paralisação, então, da ciência acadêmica, que começa a sofrer uma série de apresentações do campo espiritual, né? Ele usa um termo nesse texto que eu achei muito interessante, uma figura que ele usou muito interessante. Ele diz assim: as pesquisas daquilo que é extremamente pequeno, das partículas subatômicas, como do que é macro, vai apresentando um fenômeno curioso que é chegar ao espírito por meio da matéria. E aí ele não detalha isso. Mas eu comecei a ficar refletindo sobre isso, porque se você analisar, já tem algum tempo, eu acho que ela é da década de 70, me parece. Né? Mas se você analisar, agora nós temos uma máquina, né? Onde ela fica na Europa, não me recordo do país, mas onde determinadas partículas subatômicas são submetidas a determinados processos de aceleração muito grandes sob determinadas condições e que, em dado momento, elas desaparecem. Elas desaparecem. Mas como elas desaparecem? Mas não é matéria? É matéria. Mas depois, quando isso elas aparecem. Então, surge dentro do campo quântico uma questão muito interessante, que é a seguinte, que parece até uma bobagem, mas nós vamos perceber que não é, e ele tem razão nisso. Que é assim, a grande questão hoje é, o que é matéria? Não, matéria é essa. Não. O que é matéria? Você não sabe. Se você perguntar um físico quântico hoje, meu amigo, por favor, pós-doutor, o que é matéria? Bom, nós chegamos à conclusão que sim, mas há mais alguma coisa além disso? Né? Claro que há coisa, é óbvio que nós sabemos o que é alguma coisa de matéria, mas será que nós conhecemos isso? E isso gerou muito problema entre os estudiosos. Porque em dado momento aquilo existe, em outro momento aquilo não existe. Né? Então, onde há esse ato, a ciência espírita entra lá na Gênese. Nós estamos falando aí, foi a última obra, né? A Gênese Espírita foi a última obra, publicada em 1868. Kardec desencarna a 31 de março de 1869, quer dizer, um pouquinho antes Kardec publica essa obra, a Gênese. E no capítulo 14 da Gênese, Kardec vai tratar dos fluidos, que os espíritos, no livro dos espíritos, vão falar sobre o fluido cósmico universal. E que na Gênese isso vai ser detalhado, no capítulo 14. Então, o fluido cósmico universal é a explicação, a apresentação da parte que a ciência acadêmica não tem. Eles não têm isso. É necessário se valer dessa outra ciência. Que outra ciência? O espiritismo, a fé espírita. Com as suas investigações, com as suas conclusões, com as elucidações que os espíritos trazem, e que a própria pesquisa e a experiência que são realizadas dentro da química e dentro da física, hoje já encontram uma explicação, hoje já encontram um princípio de ordem. Porque, amigos, a grande sacada de todo o processo é você encontrar a ordem de todas as coisas, que é exatamente os processos de encadeamento de tudo.
As ciências, os pensadores, os filósofos, o que eles querem? Eles querem encontrar essa ordem. Eles querem encontrar essa ordem. Mas essa ordem, ela não se dá unicamente com a matéria. Ela se dá com o espírito. Ela se dá da interação do espírito com a matéria. Ela vai se dar a partir de determinadas leis que vão reger a matéria, mas que vão reger também o espírito. No livro dos espíritos, os espíritos dizem que a matéria, quando o espírito aporta na matéria, ele intelectualiza a matéria. A matéria em si é inerte, é morta. Se nós lermos a questão 68, 69 e 70 do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá vida e morte, princípio de vida e de morte. Então, os Espíritos vão trabalhar bastante essa questão. É nesse sentido, então, que a fragilidade da ideia de matéria, que hoje as ciências detêm, necessitam das explicações da outra ciência, que é a ciência espírita, que vai trazer o fluido cósmico universal nas suas variações. Para cobrir esses espaços, para manifestar os seus esclarecimentos sobre como toda essa fenomenologia de interação entre o espiritual e o material ocorre. Como pensar que o cérebro produz o pensamento? Afirmação da matéria acadêmica, científica. O pensamento é produzido no cérebro. Aí todos perguntam, mas onde no cérebro? Nós achamos. Porque o pensamento teria que ser o resultado de um processo físico-químico. Não é isso? Processo físico-químico, nascido dentro do cérebro. Mas, nos estados de quase morte, quando os indivíduos voltam e começam a relatar fenômenos que aconteceram num outro departamento do hospital, não é na sala onde ele está, onde o corpo está, em quase morte, mas é em outra sala distante. Ele fala de diálogos que aconteciam entre médicos. E como é que aconteceu esse fenômeno físico-químico? Será que algo não se deslocou até aquele lugar, registrou as falas e voltou? Não morreu, acordou e disse o que aconteceu. Então, não é um fenômeno físico-químico. Pode um fenômeno físico-químico, portanto, que está acontecendo agora, falar do futuro? Mas se está acontecendo agora, como é que ele está falando do futuro? Como é que ele está descrevendo processualmente? Processual quer dizer fato a fato, item a item, ocorrência a ocorrência, algo que vai acontecer. Mas se o fenômeno se deu agora, como é que ele pode falar de algo que só vai acontecer daqui a 1 ano, 2 ou 3 ou 10? Então, não é um fenômeno físico-químico. Tem que ter um ente pensante que não é matéria, mas que vem a matéria, que intelectualiza a matéria, para a gente usar o termo que está no livro dos Espíritos, que intelectualiza a matéria, através de um fenômeno próprio, típico dessa ocorrência, que chama-se reencarnação. A reencarnação é o fenômeno de trazimento do espírito que está livre do corpo para o corpo. Então, ele é trazido para viver a encarnação. Aí ele já está no corpo.
O fenômeno é a reencarnação, é o mecanismo. A encarnação é a vivência. Nós estamos encarnados. Ainda, né? Graças a Deus. Estamos encarnados. Para realizarmos os aprendizados, os entendimentos. Para atuarmos em um nível de vibração onde a providência divina atua. Para eu conhecer Deus, eu preciso conhecer a sua providência. Eu preciso conhecer a obra. Como é que eu vou conhecer Deus se eu conhecer? Não. Olha, no meu caso, eu vou pular um pouquinho essa etapa aí de provas e expiações. Dá para pular? Não dá para pular, não, amigo. Porque essa vivência é uma vivência onde cada experiência vai ter um registro no psiquismo, formando uma memória espiritual, um arquivo que se convencionou chamar de inconsciente. Então, nós vamos arquivando as experiências, as vivências, as ocorrências, os fatos, as estruturas, e tudo isso é patrimônio do espírito. Porque para cada fato, para cada pessoa que você conheceu, você desenvolveu uma vibração e, portanto, uma energia própria daquela relação com aquela pessoa. Se elas aparecem, o inconsciente lhe apresenta essa pessoa. Ela vem para quê? Conheça essa pessoa, né? Aquela coisa que a gente fica sempre assim, olha, é uma pessoa sensacional. Ou então, uma pessoa que a gente não deve confiar. Mas como? Você não conhece a pessoa, como é que você pode dizer que não? Mas a vibração, o vínculo, a energia, não é? Os sentimentos travados há 800 anos atrás, não sei, estão ali arquivados. A pessoa até já mudou, né? A gente aqui às vezes não muda. Né? Observamos essas coisas. Né? Então, são com essas expressões concretas, dentro dessa fenomenologia, que ele traz essa abordagem, que é muito interessante. Né? Ele traz essa abordagem para que nós possamos desenvolver esse enriquecimento e compreender que na reencarnação, cada experiência vivida é a experiência registrada, mas é uma potência atualizada. Daí um planejamento para a encarnação, para que as experiências sejam específicas. Olha, amigo, você agora vai precisar desenvolver uma potencialidade X. Então, essa potencialidade não está muito desenvolvida. Então, nessa encarnação, as experiências centrais serão essa. Aí chega aqui, acontece aquelas coisas tudo difícil, para eu ter que resolver, para eu ter que... Né, mas eu estou atualizando minhas potencialidades. A dificuldade surge para você usar a inteligência, que é uma potencialidade da alma, a principal, né? Você usar a inteligência, desenvolver a inteligência. Né? Usar a vontade, que é uma outra potência da alma. Né? É isso? Então, a vontade, às vezes temos vontades mais ou menos, assim, nem muito, mas diante das necessidades, a vontade vai se tornando mais firme. Né? Olha, você não precisaria disso aqui, mas você está quase chegando lá, nós vamos colocar mais um problemazinho aí. Não, mais um problemazinho aí, para você poder ativar mais o que você pode resolver. Mas você está fugindo. Né? A fuga termina sempre sendo um caminho, um atalho para o desvio. E aí a gente termina não aproveitando a encarnação. Porque não é tão simples e tão fácil assim reencarnar. Né? Há toda uma engenharia, há toda uma mobilização, há toda uma providência divina. Olha a providência chegando para o nosso tema, né? Que eu vinha no carro com essa coisa, fale da providência. Aí eu estou aqui falando da providência. Então há toda uma providência que é montada, espíritos que são trazidos para o seu campo, para auxiliar, para ajudar,
os portadores de mediunidade vão ali com espíritos que estão ali como mentores, orientadores, os guias, como se chama comumente, para que as potencialidades sejam ampliadas e desenvolvidas. E a tarefa do médium é gigantesca dentro desse campo de elucidação da própria ciência. Que é a ponte de ligação entre o invisível, vamos dizer assim, e o corpóreo. Quantos cientistas, pesquisadores não estudaram a mediunidade no início? Gabriel Delany, William Crookes, todos aqueles clássicos, vamos dizer assim, da literatura espírita, e outros tantos que vieram depois, para poderem, então, afirmar, não, a mediunidade é realmente um sentido que existe no indivíduo, sem nenhum tipo de elaboração teológica, religiosa. São cientistas, são pesquisadores. Como mais recentemente, de algumas poucas décadas para cá, aqueles que ingressaram nos campos do psiquismo para fazerem pesquisas com as regressões de memória, etc, 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 trazendo, sim, material que foi anotado, verificado, pesquisado nos determinados países onde o espírito veio transitando por corpos em vários lugares, aportaram naquele momento ali, encontraram o momento azado, quer dizer, específico, para a pesquisa e, enfim, trouxeram as suas próprias histórias que estão arquivadas no próprio indivíduo, que a ciência não tem um ponto. Se eles não sabem dizer aonde nasce o pensamento, imagine onde está arquivado. E aí surge o perispírito, contribuindo para o campo da ciência. O perispírito aí, a afeição de uma espécie de memória magnética, memória energética, tudo passa por ele. O que nós produzimos, derramamos, num corpo fluídico, chamado de corpo mental, o corpo das ideias, que nós produzimos. Este corpo influencia um outro corpo, que é o perispírito, que recebe o influxo do pensamento, porque o pensamento já é matéria. O que o espírito faz é o ato de pensar. O ato de pensar é uma elaboração do espírito. O ato de pensar. Mas o pensamento já é matéria. Tanto que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o que é que ele diz? O pensamento é um ente vivo que traduz o campo íntimo daquele que pensa e traz as ideias, os sentimentos e o que mais? E é empurrado pela força da vontade. Mas se eu pensar mal de alguém, eu não tenho como recuperar meu pensamento. Ele já é um ente vivo. Pararam até já é um ente vivo. O pensamento já é um ente vivo. Então, é nesse sentido que a colaboração espírita é fundamental. O perispírito faz esses registros do que sai e o perispírito faz o registro do que entra. Porque, amigos, quando alguém emite um pensamento em relação a você, esse pensamento chega e ele é captado perispiritualmente. Ele tem registro perispiritual. Mas nós temos uma outra memória, que é uma memória dinâmica. Essa memória dinâmica é a memória do espírito. Eu não sei se ficou claro isso, né? Então, a memória perispiritual é uma memória com um cartão de banco. Você coloca ali no leitor óptico, abre a tela, com dados, é uma memória aquilo. Mas é uma memória que faz apenas registros. Ela não pensa, ela não decide, ela não escolhe. Mas o espírito tem uma memória dinâmica. Tem uma memória própria, chamada memória extracerebral. Extra porque está fora do cérebro.
Então, todo esse ambiente de incógnitas, de dúvidas, de fragmentações do pensamento da ciência material, é complementado pela ciência espírita, né? Que vai, aos poucos, introduzindo seu material. As ciências psicológicas também vão fazendo suas captações, né? E aquilo que é religião, no sentido mais assim tradicional da palavra, para a espiritualidade, vão começando a ter as suas distinções, as suas separações, e então vai ficar aquilo que efetivamente é demonstrado, que é real, que é a verdade do Espírito. Né? A verdade do Espírito, com a sua memória. Vejam as provas da reencarnação. Memória espontânea em crianças. Não, eu fui isso, eu fui aquilo, 4 anos, 5 anos, ele não está com a reencarnação, né? A reencarnação toda complementada, a reencarnação fechada, né? Então, ele ainda tem alguns espaços onde ele está entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, ele vê, ele percebe, e ele tem uma pequena lembrança de alguma coisa, né? Então, as memórias espontâneas em crianças, né? Os sonhos recorrentes, as aptidões que todos nós temos, as destrezas para as coisas, as tendências, boas ou más, né? Irmãos gêmeos, mas filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Mas jovens ainda têm tendências diferentes. Um para amparar, para acolher, para ser compreensivo, né? Outro para ser violento, agressivo, né? Desqualificador, mas são gêmeos, imagina. Então, tudo vai, do ponto de vista da ciência, demonstrando que não há uma hereditariedade. Ele trata disso no capítulo. O filho de Einstein não era gênio. Einstein, sim. Cadê a genialidade do filho? Né? Não há um processo filogenético, de conhecimento. Não há um processo filogenético. A genética não transmite a genialidade. Porque os espíritos são individualidades. Contributo da ciência espírita. Os espíritos são individualidades. São princípios que transitam pelo universo, realizando seus processos de desenvolvimento das suas potencialidades. E à medida que as potencialidades vão se desenvolvendo, é à medida também que o espírito vai, de alguma forma, eliminando as imperfeições. Então, o Espiritismo apresenta esse processo como uma espécie de campo de depuração, não é? Com o desenvolvimento intelecto-moral. E aí nós vamos fazendo a compreensão da divindade. Então, o traço que falta, e traço nós podemos ler como lei, traço nós podemos ler como lei. Né? O traço desse encadeamento que falta é a incompreensão da lei. Lei de ligare. Lei pode ser também ligare. Aquilo que liga. O que é que liga? Um traço. Um traço liga as coisas. Né? Jesus diz, eu sou o traço. Ele diz isso? Diz. Quando ele diz, eu sou o caminho. Ele quer dizer, eu ligo vocês a Deus. Sem mim, vocês não têm como chegar. Não há como chegar. Não é? Eu sou esse traço. Porque vai haver, sem mim vai haver um hiato. Vai haver um vazio. Porque ele era a verdade viva. Eu sou a verdade. Podemos falar sobre verdade, sobre reencarnação, mas o problema é que toda essa verdade está em uma pessoa. Vivo, fazendo, agindo, atuando. Vivo, como somos vivos. Podemos conhecer verdades, mas nos mantemos mortos. Paulo de Tarso diz isso, né? Desperta, ó tu que dormes. Falando para pessoas que estavam encarnadas, vivo.
Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dos mortos. Dos mortos, mas as pessoas estavam vivas. Levanta-te dos mortos. Mortos porque não tinham essa compreensão. E Cristo te iluminará. Vê como ele põe Cristo no ponto. Jesus no ponto. Que valida o que Jesus havia dito. Porque Paulo tinha muito conhecimento, uma destreza, uma habilidade muito grande com fala, com palavras, com condutas, com ação, com retórica, ótimo, ótimo. Mas não vivia. Você pode ser um gênio, mas não vive. Muitos até tiram a própria vida. Porque transitam na mesmice da matéria. A matéria se torna uma mesmice. Mas o Espírito é a obra viva do Criador. E aí vem todos os recursos da beleza que é e representa essa obra. Que nós podemos alcançar com recurso, além de todos os recursos, podemos alcançar com um recurso muito especial, a oração. E nós vamos falar lá, né, sobre a oração. Toda essa beleza. Você queria falar, não era? Eu queria só dizer isso de reencarnação é marca de nascença. Sim, exatamente, as marcas de nascença, como provas, né, da reencarnação. Habilidade para falar idiomas, para desenvolver determinados campos de ação, não é? E essas pesquisas muito fortes que foram sendo construídas aí a partir do próprio psiquismo, né? Onde o indivíduo fala de reencarnações de 400 anos, 500 anos, e os pesquisadores vão nas cidades, existiu essa pessoa, fazem as pesquisas, essa família, ele era filho, não, existiu. E morreu de quê? Morreu de ir, existiu lá. Mas, rapaz, não é que existiu mesmo, o cara hoje não sabe nem escrever, nem falar. E mora no outro continente. Né? Então, não tem como você desprezar esse material de pesquisa e afirmativo da realidade do espírito. Né? Porque fora a própria mediunidade. Fora a própria mediunidade, que é um campo muito profundo dessa investigação e demonstração da imortalidade da alma. Aqueles que vêm pelo canal mediúnico, fala quem são, como morreram, isso, aquilo, escrevem através das pessoas, publicam obras literárias e tudo, e aqueles que eram biógrafos daquela pessoa reconhecem, não, o estilo é esse aqui. Né? Basta ver a obra, a primeira obra, mas a primeira obra é de Chico Xavier. Né? Eu passei do meu tempo. Né? Falando isso, está me passando do meu tempo. Então, são essas breves reflexões que eu tenho para fazer sobre esse tema. Muito obrigado. Ai, que maravilha. Nós é que agradecemos, Oscar, por esse momento de exposição. Oscar não pode demorar muito para vir aqui na casa, não, porque senão a gente vai querer que ele fique falando até, porque a gente gosta demais de ouvi-lo. Lembrar sempre dessa forma didática como você apresenta as coisas e nos convida a pensar em elementos que estão no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta. Eu acredito que esses momentos são momentos importantes por isso, porque às vezes tem assuntos que a gente está se debruçando sobre, mas é no momento de estar em grupo, é no momento dessa partilha, de ouvir o outro, que acende aquela luzinha que a gente não tinha pensado. Então, a gente quer agradecer muito a vocês. Eu não sei, os companheiros aqui, eu estou olhando os comentários aqui pela internet. Nós tivemos alguns problemas aqui de conexão, caímos algumas vezes, mas a nossa conexão com o propósito de hoje permaneceu, chegamos até esse momento. Só tem elogios, as pessoas agradecendo essa oportunidade de estar aqui. E os companheiros aqui presentes, o companheiro José Valdo, colocou ele está aqui presente no Salão Doutrinário, mas faz uma pergunta. Qual a ligação ou link que pode ser feito da inteligência artificial
entre a ciência material e a ciência espiritual? A inteligência artificial, na verdade, é um recurso muito útil, muito importante, fundamental mesmo, porque vai facilitar muitos processos de assimilação do conhecimento. Eu não sou estudioso do tema, mas acho que a principal finalidade aí é a reunião rápida e conjugação das coisas muito rapidamente, para que, na verdade, sobre tempo. Sobre tempo. Porque o tempo, ele é o elemento central da nossa vida, é o ouro da nossa vida. O ouro da nossa vida, já que estamos falando de reencarnação, é o tempo. Aparentemente, nós encontramos uma contradição entre a lei de destruição, que é uma lei que atua onde tudo perde energia, né? O ser humano perde fluido vital, conduzindo a extinção do indivíduo para a morte. Mas existe uma outra lei que atua para que a gente não morra, que é a lei de conservação, trazendo as advertências, né? Aquela base instintiva toda forte, para a gente não morrer. Então, o que é que as próprias leis, que aparentemente estão em contradição entre elas, quer nos dizer? Ela quer nos dizer que nós precisamos valorizar o elemento que sai desse embate, vamos dizer assim. E que elemento é esse? O tempo. A inteligência artificial vai acelerar os processos para trazer as coisas mais rapidamente e nós ficarmos um pouco mais livres para a aplicação. Né? Para a aplicação. Porque, sob o argumento de que eu tenho que me manter, de que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não realizo determinados estudos, eu não procuro determinadas compreensões ou entendimento das coisas, eu não realizo processos de encontro com as pessoas. Né? Então, o tempo com a inteligência artificial, dentre outras tantas vantagens, estou trazendo para o campo específico da encarnação e do aprendizado espiritual, eu acho que a inteligência artificial colabora muito para a aceleração quando conjuga tudo e apresenta sínteses, ou reúne outros tantos pensamentos, faz também elaborações, mas sempre dizendo ao indivíduo, olha, tudo isso aí que você acha que é a vida, eu que não sou vida, estou fazendo. Procure mais vida dentro da vida. Tanto que Jesus diz assim, eu sou o caminho, o traço de ligação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que ele quer dizer quando ele diz que ele é vida? Ou seja, o que é ser vida para alguém? Promover vida em alguém. Né? Você só é vida quando promove vida em alguém. Se alguém passa a ter esperança hoje, que não tinha, você promoveu vida. Vamos nos alegrar, porque já promovemos vida hoje para alguém. Né? E isso nos alegra. Tudo isso nos alegra. Uma escuta, não diga uma palavra, porque aquela pessoa naquele momento não quer ouvir. Ela está ali falando, eu tenho pessoas muito queridas que me ligam, né? Muito querida. Tem uma pessoa muito querida, de mais de 40 anos, que ela me liga e diz assim, aí eu disse, sim, mas não fale nada. Não, fala assim comigo mesmo. Não, diz assim, eu vou falar alguma coisa, diz, não fale, eu não falo. Viu? Aí depois de falar 2 horas, diz, depois a gente conversa, e desliga. Eu sei que eu ajudei alguma coisa. Né? Eu ajudei alguma coisa. Mas quando você se ensaia para falar, a pessoa não deixa. Ela está no processo dela. Mas você colaborou. Porque ela sabe que não era uma inteligência artificial, que estava do outro lado, mas era um coração que se dispôs a ouvir. Né?
Então, nos alegremos por isso. Desculpe, eu passei muito tempo. Maravilha, perfeito. Gente, nós estamos chegando já no finalzinho desse momento, então eu quero agradecer aos companheiros aqui presentes no salão. Acho que Glauco ainda canta, né? Um finalzinho para a gente ou não? Não? Não tem mais como? Não sei. Não pode, né? Será? A gente encerra nesse momento, agradecendo aos companheiros que estão aqui presentes no Instituto, a você que acompanha essa transmissão agora conosco, agradecendo a Deus, a Jesus de Nazaré, aos espíritos benfeitores que nos acolhem nessa tarefa e nos esclarecem, nos dando incentivo, ânimo, despertando vida dentro de nós. Agradecer ao companheiro Oscar mais uma vez pela sua presença. E, enfim, eu vou encerrar aqui, tá? Encerrando aqui no Salão Físico. E até a próxima, até o próximo encontro. No sábado que vem, nós temos doutrinária aqui presencial às 15 horas. E na segunda-feira, às 19 horas, a reflexão do Evangelho. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Jesus nos abençoe hoje e sempre.